E os moradores de Rio Bonito do Iguaçu já vão começar a receber o auxílio de R$ 1.000, válido por 6 meses para a retomada da vida. Pelo menos para o recomeço, né? O cronograma de pagamento foi anunciado agora pela manhã, durante um evento em Foz do Iguaçu, na fronteira. A Juliane Cuiava chega com mais detalhes sobre esse assunto. Julie, quais são as novidades? Notícia positiva, algum alento para essas famílias de Rio Bonito? Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. Olha, Fer, você falou muito bem. Um pequeno alento no coração daquelas famílias que perderam tudo. O governador do estado, Ratinho Júnior, ele anunciou em evento aqui em Foz do Iguaçu, na manhã de hoje, que entre hoje e amanhã vão ser pagos aquele auxílio de R$ 1.000 para essas famílias que foram atingidas pelo tornado. Vamos escutar o que o governador disse em relação a isso, porque sim, é uma notícia boa em meio a tanta tragédia. Veja só. O que nós estamos liberando hoje e amanhã é o auxílio, né, que a gente chamou de um programa Superação, que é o auxílio para as pessoas até R$ 1.000, de R$ 1.000 para as famílias atingidas. Esse dinheiro, para 500 famílias, já começa a ser depositado hoje e amanhã. Os critérios da reforma das casas, eles já foram construídos, conforme o laudo da equipe do CREA, da engenharia, da Coapar, que já estão prontos praticamente, a gente vai liberando pessoa por pessoa. Nós temos também, além desse reforço da Defesa Civil e da Prefeitura, todo um critério da Secretaria da Família, que faz também uma outra contraprova, e, obviamente, com o laudo. O laudo do engenheiro é que nos dá segurança que o dinheiro aplicado vai ser naquele metro quadrado, naquela quadra, naquela rua. Foi todo feito um trabalho de georreferenciamento, então não é um trabalho manual. Foi todo através de software, através de drones, para poder realmente entender e poder atender as famílias de forma criteriosa e técnica. Você viu aí a resposta do governador Ratinho Júnior em relação a esse primeiro pagamento aí às famílias, e ele fala dos critérios adotados justamente para que no meio desse processo, como a gente já viu infelizmente em outras tragédias que aconteceram aqui no Brasil, esse recurso, né, esse valor não seja desviado. Então vai se ter aí uma cobrança por parte do governo do estado, a Defesa Civil estará em cima, a cidade, enfim, para que esse recurso seja realmente destinado para as pessoas que precisam, inclusive para a construção dessas casas na sequência, para a reconstrução dessa cidade tão afetada por essa tragédia ambiental, né? Bom, a gente também conversou com o governador sobre como ele se sentiu estando em Rio Bonito e vendo de perto o sofrimento dessas pessoas que perderam tudo. Veja só. É uma tristeza, né? Primeiro porque você teve vítimas fatais, né? Isso é lamentável, é triste você ver uma família sofrer e perder alguém por uma tragédia dessa. Segundo, que uma cidade foi destruída. Todo o time que se engajou, o Paraná como um todo, os paranaenses, os apoios que nós estamos tendo a nível nacional, inclusive, de solidariedade, nos dá muita força e atrás dessa força tem muito planejamento. Então, assim, você poucas vezes numa catástrofe no país, você viu em 4 ou 5 dias você ter todo um trabalho de aquisição de casas, não estamos falando de 2 casas, estamos falando de 320 casas serem contratados, um auxílio emergencial de R$ 50 mil ser liberado em 4, 5 dias, com lei aprovada, com regulamentação, com o dinheiro em caixa, e um auxílio emergencial, que é o Superação, que nós estamos depositando no 5º dia pós-tragédia. Então isso demonstra um planejamento. A limpeza da cidade foi muito rápida. Nós tivemos 380 postes que foram derrubados, e não é o poste cair, é a rede elétrica ser arrebentada, 3 torres de alta tensão serem derrubadas, e isso em 4, 5 dias ser recomposto. É isso, né? Realmente a gente viu essa movimentação das autoridades que estiveram em loco e conseguiram sentir, ter esse movimento de empatia para com essas pessoas que foram afetadas. Esse é o resumo, tá? As pessoas começam a receber o auxílio de R$ 1.000 a partir de hoje e amanhã, e depois vai ser liberado esse recurso de 50 mil para reconstrução das casas. O governador falou, né, durante o evento aqui em Foz do Iguaçu, a inauguração do novo atrativo do Aquafoz, que na sequência
sequência da programação, a gente vai trazer mais novidades sobre isso. Ele e várias autoridades estão hoje aqui na Tríplice Fronteira. Fernanda e Ivan, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Júlio. Ô, Fê, você esteve lá, né, entre aquelas famílias desesperadas, entristecidas, tal, enfim. Como sempre acontece com você muitas vezes se coloca no lugar das pessoas. E lá, com certeza, você se colocou no lugar de algumas famílias, algumas mães, enfim, daquelas pessoas que perderam absolutamente tudo. Qual é a sensação de você estar num cenário desse, de destruição total? Porque dá a impressão que as pessoas não têm norte, né? Ivan, é assim, a gente já saiu daqui sabendo que ia encontrar, porque o temporal foi na sexta, eu estive na segunda. Mas mesmo sabendo que eu encontraria pela frente, o primeiro impacto é de choque, não tem como, porque é realmente um cenário de guerra, assim como a gente vê imagens da Ucrânia, enfim, faixa de Gaza, muito se assemelha. E aí você começa a entrar na história das pessoas. Então, de tudo, quando a gente vai na adrenalina e aí você volta com a sensibilidade. Então, quando você vai dormir, não tem como. O que eu carrego, o abraço que eu dei na dona do mercado, depois da entrevista, e as palavras que eu pude dizer no ouvido dela, como forma de acalento, enfim, mas não tem como você não chorar, não tem como não se emocionar, não tem como ouvir e não sentir absolutamente nada. É impossível, é impossível. É uma coisa que nos dá um certo alívio é saber que nós temos um veículo de comunicação, a gente leva a informação Paraná afora, né? E como paranaense, o brasileiro não é diferente, né, nos outros estados. Como o paranaense é absolutamente solidário, a gente movimentou, através da nossa comunicação, um estado inteiro para ajudar nesse momento tão difícil, né?